gente vai falar hoje sobre combustão externa, um assunto que ele caminha paralelo, né, às questões ligadas ao monitoramento ambiental, principalmente por uma das grandes atividades humanas, né, estejam aí relacionadas aos processos de combustão nas mais diversas indústrias, né? Então, como sempre, a gente começa aqui numa parte mais conceitual, né, para que a gente consiga alinhar aí os conhecimentos. Então, me diz aí, minha gente, o que é a combustão externa? Então, Maurício, esse conceito é um conceito muito importante, porque é daí onde a gente parte para enquadrar os diferentes tipos de processos nos diferentes tipos de limites de emissão que existem nas resoluções do CONAMA. Então, mas é um conceito muito simples, né? E as resoluções do CONAMA ela trata da seguinte forma: quando você tem a queima de um determinado combustível, onde os gases dessa queima não têm contato direto com o produto que está sendo ali produzido, enfim, está tendo o efeito daquela queima, isso é chamado de combustão externa. Quando os gases da queima desse combustível têm contato direto com o produto, e aí esse tipo de processo é chamado de combustão não externa. Então, a título de exemplo, uma caldeira aquatubular, por exemplo, o que acontece? Você tem que queima bagaço de cana, queima biomassa. Então, você tem ali a queima do bagaço acontecendo dentro do equipamento e você tem tubos com água passando por dentro desses tubos e essa água é aquecida para se transformar em vapor. Okay. Então, você não tem um contato direto dos gases da queima da biomassa, do bagaço, com o vapor de água. Então, isso aí é uma combustão externa. Já o processo de cerâmica vermelha, por exemplo, da queima da argila para a fabricação de tijolos e telhas, você tem a queima também, muitas vezes, da biomassa, né, da algaroba, enfim, de algum tipo de biomassa que eles queimam, e aqueles gases têm um contato direto com a argila para queimar o tijolo, a telha, e ali formar o produto acabado, e esses gases vão para a chaminé. Então, esse tipo de processo é chamado de combustão não externa. Okay. Então, com essa diferença aí, eu acredito que o gestor ambiental, ou o consultor ambiental, ou o órgão ambiental que vai olhar para um processo, a primeira coisa que ele precisa avaliar para poder enquadrar aí na legislação é se é externa ou não externa a combustão. Então tá, Edvan, eu entendi que são duas formas de caracterizar a combustão, ela não externa e externa, mas beleza, vamos imaginar que o meu processo esteja acontecendo e eu preciso enquadrar esse meu processo de combustão dentro de uma legislação para que eu possa me adequar, claro, a manter o meu processo bem legal, né? O meu processo dentro de um processo legal. Então, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu enquadro o meu processo de combustão na legislação de emissões? Olha, Maurício, a legislação ela traz para a gente alguns anexos, né? E nesses anexos ela já fala dos tipos de processo. Então tá muito fácil de a gente identificar onde o processo ele vai se encaixar naquele tipo de anexo e lá ele já disse quais os parâmetros e quais os limites de emissão. A gente hoje tem duas legislações do CONAMA, né? Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente já falou aqui várias vezes, que é a número 382 e a 436. Essas duas, elas têm praticamente os mesmos anexos, porém com a diferença de alguns parâmetros, pouquíssimos, e a principal diferença é com relação aos limites de emissão. E essas duas resoluções, elas são bem abrangentes com relação a processos, né? Porque ela fala de tipos de combustíveis, primeiro, né, e especialmente voltada para caldeiras, e depois ela entra nos processos de cimenteiras, a parte de processamento de chumbo, enfim, tem vários processos lá nessas resoluções e a gente pode, através delas, né, tentar enquadrar o nosso processo. E como é que funciona esse enquadramento, né? Porque a gente sempre orienta muito, né, os gestores ambientais a olhar a legislação, a conhecer a legislação.
E aí, pelo que você me comentou, essas duas legislações elas parecem bem parecidas, né? Mas e aí, como é que eu consigo adequar o meu processo de combustão externa dentro dessas legislações? Tem um processo aí que ele durou, inclusive, alguns anos. A gente acompanhou muito esse processo, porque foi o seguinte: a primeira resolução lançada foi a CONAMA 382, e ela falava desses processos com os anexos, sendo que houve uma mexida aí no mercado, porque os limites impostos por essa resolução eram muito baixos. Então, a maioria das indústrias elas não conseguiriam alcançar esses limites. E uma delas foi a indústria de cana-de-açúcar, né? Porque aqui no Nordeste a gente tem caldeiras com a idade muito grande, né? Enfim, caldeiras com 50, 60, 70 anos. E essas caldeiras elas foram remodeladas ao longo do tempo. Vem a nova tecnologia e elas são remodeladas para atingir ou fazer o processo que é, o que o Divano falou, geração de vapor. Sendo que com essa idade tão velha, né, essas caldeiras elas não conseguiriam atingir os limites de emissão. Então foi feito um estudo no Nordeste inteiro, no Brasil inteiro, na verdade, para saber quais caldeiras atendiam aquele limite, né? E aí, através desse estudo, foi apresentado no CONAMA, e o CONAMA lançou uma nova resolução, que foi a resolução 436, com um aumento do limite desses parâmetros, entendeu? E aí, hoje, qual é a regra, né? Se você tem uma caldeira ou um processo que se encaixa em um desses anexos, você tem que ver qual é o período de instalação ou licença de operação desse processo. Então tem uma pegadinha aí, né, Thiago? Se ela for antes de 2007, de janeiro de 2007 para trás, você vai utilizar a resolução mais antiga, ou mais nova, a resolução 436. E quando você for, e se for depois, né, a licença de instalação e operação desse empreendimento for depois de janeiro de 2007 para frente, e aí você vai utilizar a resolução com o número anterior, a 382. Fica bem complicado, mas assim, é fácil de entender, porque essa revogação da lei foi feita justamente por isso. Então, para atender processos mais novos, então a gente fez, estamos utilizando até hoje o CONAMA 382 a partir do momento que ele se encaixa em algum anexo, entendeu? Foi isso que o CONAMA fez, né? Ele dividiu os processos, por mais que sejam semelhantes, por idade. Então, quem é mais antigo atende a uma legislação, a um limite, a um determinado padrão. Quem é mais novo atende a outro padrão, porque quando o 382 foi discutido, foi levado muito em consideração os processos novos. E a realidade, como essa que o Thiago falou, do setor sucroalcooleiro é bem diferente. Agora, tem uma coisa muito importante também, que quando você enquadra, por que ela divide em anexos, né? Por que quando a gente olha para a combustão externa, a gente precisa olhar para diferentes tipos de anexos, porque também são diferentes tipos de processos e de combustíveis. E isso leva a diferentes tipos de parâmetros a serem avaliados. Então, não faz sentido, por exemplo, a gente avaliar enxofre, óxido de enxofre, na biomassa, porque não tem na madeira, na composição química da biomassa, enxofre, né? Só se ela for contaminada, claro, mas não é o caso. Então, por exemplo, na biomassa você tem a obrigatoriedade de avaliar material particulado e NOx, e também os gases de combustão. Então, é em função desses diferentes tipos de parâmetros que vai oscilando em função do combustível que a gente precisa avaliar diferentes tipos de anexos. Muito bem. Exatamente, é só para deixar mais claro, né, que a confusão entre o CONAMA 382 e o 436 é que normalmente o pensamento é o seguinte: 382 você vai usar por conta do número, né, para caldeiras com tempo menor, mas é o contrário, entendeu? O CONAMA 382 você vai usar para processos mais novos, e o 436 ele vai usar para processos mais antigos. É só para deixar claro que existe essa diferença e que não é por causa do número que aquela resolução ela vai se encaixar para processos mais novos, entendeu? É só para deixar claro.
tilt na cabeça. Como é que um CONAMA novo vai olhar para processos mais antigos? Sim. E como é que um CONAMA antigo vai olhar para processos mais novos? Tá. Mais novos, é isso que acontece. Gestor ambiental que está assistindo a gente aqui, ó, cuidado, presta atenção nessa pegadinha aí. Não é nem pegadinha, né, minha gente? Esse ajuste que foi necessário aí dos nossos órgãos regulamentadores do país. Então, ó, entendeu aí? Se volta um pouquinho o vídeo e aí assiste de novo, viu? Mas daqui a pouco, vamos continuar aqui. Ó, a gente sabe que a combustão acontece com vários elementos, né? O Edivando gosta muito de falar da questão do comburente, do combustível, do oxigênio, aquela coisa toda. Então, assim, Edivando, o quanto as concentrações, né, dos combustíveis, dos comburentes, aquela coisa, como é que cada concentração, como é que cada fator desse influencia no processo de combustão e das nossas indústrias e, claro, o quanto isso afeta a emissão de poluentes atmosféricos. Então, Maurício, é bacana essa pergunta. Nós temos 3 grandes principais atores no processo de queima, de combustão. É o comburente, que o comburente universal hoje, muito bem disponível na atmosfera, é o oxigênio, é o que a gente utiliza para o processo de queima. O combustível, pode ser o óleo diesel, a biomassa, enfim, qualquer material que tenha poder calorífico suficiente para se transformar no combustível, e o calor, né? Você precisa ter calor para que aquilo ali aconteça. Então, esses atores eles precisam estar em condições e proporções ideais para que a gente tenha uma queima, eu não diria completa, né? Mas que a gente tenha ali o uso máximo do comburente para degradar aquele combustível e para que a gente tenha a maior eficiência de retirada de energia. Porque quando eu tenho um comburente oxidando ali aquele combustível, né? Eu vou retirando daquele combustível aquela energia que está presa ali nele. É o que acontece quando eu queimo gasolina, eu faço uso daquela energia. Então, tem uma grande questão aí na legislação, na resolução, que é a correção do resultado do indicador ambiental para determinados percentuais de oxigênio. Então, por exemplo, quem trabalha com isso, ou quem vai pegar um relatório de emissão atmosférica, vai ver lá 100 miligramas por normal metro cúbico de material particulado, corrigido a 3% de oxigênio, por exemplo. E aí gera essa confusão. Que correção de oxigênio é essa? Não é 3 miligramas, que eu tenho que corrigir o negócio a tantos por cento de oxigênio. O que é que acontece? Para normatizar, para que existisse uma referência, né, entre as avaliações dos órgãos ambientais e a apresentação desses resultados, o CONAMA ele estabeleceu esses percentuais de referência de oxigênio. E esses percentuais de referência, eles vão muito em consideração do que aquele tipo de combustível, aquele tipo de processo consegue absorver daquele oxigênio que ele pega da atmosfera. Então, por exemplo, quando eu lanço um ar, né, atmosférico dentro do meu processo, ali eu estou com a presença de 21% de oxigênio. Então, existem processos que eles consomem desses 21% muito oxigênio. Então, de repente, consome ali 18% de oxigênio, por exemplo, 19% de oxigênio, 18%, que é o caso dos 3%, e o que sobra são os 3%. Então, esses 3%, eles compõem o fluxo gasoso, eles vão voltar para a atmosfera e eles precisam ser retirados do volume, do percentual, porque eles não fazem parte daquela concentração. Na verdade, é para referenciar, para que você tenha um padrão, né? Então, isso é importante que tenha esse oxigênio de referência para essa correção, porque, naturalmente, os processos de combustão, eles já trabalham com excesso de oxigênio. Por quê? Porque se consumir todo o oxigênio ali presente, para que não caia a eficiência da queima, esse excesso vai suprir esse oxigênio que faltou e que a queima fique ali acontecendo de forma eficiente. Outra coisa também que pode acontecer de forma negligente ou não é a entrada de ar atmosférico após a queima. Então pode ser que alguém mal intencionado queira diluir esses gases jogando ar atmosférico ali e a concentração fique lá embaixo
na verdade, a emissão continua sendo alta porque está sendo diluído com o atmosférico, né? Ou pode ter uma entrada de ar falso no processo também que pode prejudicar o resultado. Então, a legislação com essa correção nesse percentual tira isso da conta. Ó, se você colocar oxigênio depois, né? Ou se vir excesso de oxigênio aqui, que é coisa que faz parte da própria atmosfera, eu vou descontar do resultado e o seu resultado vai mudar. É por isso que é feito isso nos resultados. E aí, isso aparece na legislação mesmo, é, Edivando? Aconteceram estudos e escreveram na legislação. Isso, exatamente. E para cada processo, a gente tem um percentual diferente. É como eu te falei, porque tem processo que é mais eficiente. Exatamente. Mais eficiente ou menos. O processo de queima de óleo diesel, por exemplo, é diferente do processo de queima de gás natural, de biomassa. Então, tem combustíveis e tipos de equipamentos que consomem mais ou menos oxigênio, e a legislação já traz isso. E aí, é claro, isso influencia na emissão de gases da atmosfera. Claro que vai impactar também os monitoramentos, né, Edivando? Não, total. E aí, Maurício e Tiago, existe hoje um perigo muito grande. Porque se o gestor ambiental ele não estiver bem assessorado por uma empresa que saiba desse tipo de coisa, você pode comparar o teu resultado com outro percentual de oxigênio. E isso pode fazer com que o teu resultado suba sem, na verdade, ele não ser aquele resultado mal calculado, entendeu? Então, quando eu corrijo por esse percentual de oxigênio, que eu desconto aí esse volume, a minha concentração ela muda. E se eu não corrigir no percentual que a legislação pede para aquele teu tipo de processo, eu posso estar informando um resultado maior, que na verdade não é. Tá, perfeito. Então, assim, é sempre... O gestor ambiental, se não tiver com olhos atentos a isso, né, como você falou, bem assessorado, pode estar perdendo de uma série de... achando que está dando fora, mas não está dando fora, né? Pode ser... E o contrário também é verdadeiro? Como é que é isso aí? Como é que é a preocupação do gestor ambiental em relação a esses números? Não, o contrário também é verdadeiro, né? Pode estar corrigindo por um percentual de oxigênio e o resultado está baixando. Na verdade, você está tendo informação errada que você vai tomar decisões erradas, né? Se você tiver. O gestor ambiental, ele se preocupa, os mais atentos, né? E deveria se preocupar os que ainda não estão atentos também em serem cobrados por uma coisa que não faz parte do processo deles, entendeu? Porque às vezes o órgão ambiental chega e fala o seguinte: mas o teu processo não tem legislação, vamos comparar aqui com esse anexo do CONAMA, que é parecido. E aí a turma segue para análise, vai calcular o resultado. Quando emite, dá fora do processo que é parecido, mas aquilo foi estudado para aquela condição daquele combustível e daquele equipamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma queima de biomassa que tem um contato direto com o produto ali que gera um tipo de gás, um tipo de poluentes, e aí eu vou comparar com um tipo de processo que não tem esse contato direto, eu posso ter aí um prejuízo nesse tipo de comparação, porque quem estudou para fazer o limite não levou isso em consideração. É muito importante também a gente frisar o que está por trás disso, né? O depois, que que são os nossos monitoramentos. No caso, o monitoramento de gases de combustão, hoje feito pela Ambimet, ele é um monitoramento realizado com equipamentos calibrados. É bastante importante frisar isso. Os equipamentos de gases de combustão é um equipamento que é separado, vamos dizer assim, do coletor isocinético, mas que ele forma uma parte faz parte do conjunto, né? Tá no mesmo bolo, como a gente fala, mas é um equipamento à parte que ele é muito sensível. E aí a gente tem a sensibilidade do operador, a gente tem que ter a sensibilidade da coleta e tem que ter esse equipamento realmente calibrado e nas devidas ordens, né? Ele, enfim, pelo aspecto dele, o gestor ambiental vai perceber se é um equipamento muito usado, enfim, se está com cuidado ou não, para fazer os monitoramentos dos gases de combustão, que é o que já sai na chaminé, que no final das contas vai dar um número para subsidiar essas correções de oxigênio que o Edvan está falando. Existe um cálculo, né, que é um cálculo estequiométrico, que é exatamente a reação que há entre o combustível, o comburente
e a produção de água e desses gases de combustão. E os gases de combustão é o próprio oxigênio que sobra de oxigênio, o dióxido de carbono, que em tese, numa combustão completa, deveria formar só dióxido de carbono, e tem o monóxido de carbono também, que esse é o vilão. Quando você se inclina para uma combustão incompleta, para baixa eficiência de combustão, você vai tendo formação de monóxido de carbono, de material particulado, que é aquela fuligem preta, de orgânicos mal queimados. Então, ou seja, eu tenho ali um combustível que eu não consigo degradar ele todo, e ali o que sobra vai também para a atmosfera, porque não queimou todo. Então, é muito importante, falando de combustão, né, Tiago? O analisador de gases de combustão, que é o equipamento que o Tiago trouxe, ele é muito importante aí na composição do resultado. E é muito importante que não seja qualquer analisador e que ele esteja em boas condições para dar um resultado bom. Exatamente. E as calibrações seguem o mesmo padrão do equipamento isocinético, né? Que tem que ser a calibração por uma empresa que também tem a certificação 17025 para a gente garantir, como a nossa empresa tem a garantia da qualidade, para a gente garantir a qualidade daquele equipamento no campo também. Ô, Tiago, um exemplo, né, de garantia da qualidade para um analisador de gases que, por exemplo, a gente manda o equipamento para calibração. Então, ele vai lá, manutenção e calibração, anualmente. Então, o laboratório vai passar os padrões, se tiver fora, ele vai tentar fazer algum ajuste, se não conseguir, vai fazer a troca de alguma peça e retorna aquilo tudo 100%. Sendo que, entre um ano e outro, ou entre um período e outro de calibração, eu preciso aferir esse equipamento. Isso não é todo mundo que faz. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque, como o Tiago muito bem falou, esse equipamento é muito sensível. Então ele anda dentro de um case, mas ele é transportado entre estados, entre cidades, entre fontes. E o próprio uso também, né? Claro. Isso. E aí como é que a gente afere? Nós temos gases padrões com concentrações conhecidas, né? E reconhecidas, e aí a gente passa isso no equipamento para saber se o equipamento está dando a leitura correta daquele gás. E isso é uma forma de você garantir a qualidade daquele equipamento. E se isso está fora de controle, você precisa antecipar o envio desse equipamento para nova calibração. Devido à calibração. Exatamente. Abrindo parênteses aqui para uma curiosidade, né? Assim, eu acho espetacular os processos industriais, sou apaixonadíssimo pelas atuações humanas ali, das empresas e tal. E aí a gente vê a fumacinha da chaminé, né? Veja só, a gente imagina que quando tá a fumaça muito escura, que tá ruim, que tá poluindo muito, que a gente já reclama com a indústria, aquela coisa toda, mas também às vezes tá saindo a fumacinha branca, né? Assim, como é que é esse negócio? É pior, é melhor? Como é que é essa relação da fumacinha que você tá vendo lá da queima? A gente tem uma história interessante, né? Que um cliente nosso, ele disse, vocês vieram aqui fazer um monitoramento, não estava vendo nada, mas deu fora. É muito sensível isso, sabe, Maurício? A olho nu, você não consegue medir, por isso que a gente tem os equipamentos. E às vezes você não está vendo nada saindo, praticamente nada, e só vê se estiver muito perto mesmo. Mas quando você realiza o monitoramento, infelizmente, aqueles monitoramentos daquele tempo deu fora dos limites padrões, entendeu? E por hora, se às vezes tem fumaça branca, a depender do tipo de processo, é até bom. Porque pode ser ali gotículas de água ou vapor de água saindo na ponta da chaminé lá. E isso quer dizer que, a depender do processo, se tiver um vapor saindo, quer dizer que o processo está sendo totalmente eficiente, retendo as partículas antes da emissão, entendeu? E aí vai depender do tipo de processo. Tem um processo que ele emite, naturalmente, ele emite uma fumaça branca, que são processos que usam minerais, né? Para triturar os minerais, e o resto disso é lançado na atmosfera. Aí você vai ver lá, fumaça branca. Tá branco lá, tá legal. Mas sendo que aquele branco é um particulado, entendeu? Tá, que é do próprio substância. Que é do próprio processo. Aí, enfim, isso vai depender muito do processo. Normalmente, usinas de cana-de-açúcar, que a gente tem muitas aqui no Nordeste, quando tá com aquela fumacinha branca, quer dizer que há uma eficiência, assim, perceptível no processo. Mas
enfim, para garantir que realmente tá boa ou não aquela fumaça, tem que medir. Não tem negócio de fazer monitoramento no olho, não. Existem três atores importantes que são desejáveis às emissões atmosféricas após uma queima, né? Que é a água, o dióxido de carbono e o próprio oxigênio. Então, como o Tiago falou, a água, ela, em determinada concentração, ela vai gerar uma fumaça na chaminé. Mas se só tiver isso, de fato, é uma emissão totalmente inofensiva do ponto de vista de indicadores ambientais. Para efeito estufa, porque o CO2 é o grande vilão aí da história, é outra conversa, depois a gente pode falar sobre isso. Agora, tudo que não é isso, né, aí vem uma infinidade de poluentes, orgânicos, enxofre, óxidos, nitrogênio, material particulado, em determinadas concentrações, vai trazer ali um prejuízo ao ambiente. Agora também tem chaminé que você não vê absolutamente, você nem percebe que ela está emitindo. Está invisível o negócio. Tá, não sai fumacinha não de sai cor nada, tá tudo certo. Não tem um pó, tá tudo limpo aparentemente, mas ela tem um grau de risco muito alto de contaminação. Porque, por exemplo, uma chaminé emitindo dentro de uma fumaça transparente um poluente como dioxinas e furanos, que nem sempre está visível a olho nu. É uma molécula que não dá para você observar. E aquilo ali pode trazer sérios danos, entendeu? Ao ambiente e à saúde da população. Então, de fato, a grande questão é a seguinte: é preciso medir as coisas e a gente parar de pré-julgar, né, uma determinada fonte ou uma determinada indústria, porque a gente está vendo que está preto, que está branco, que está transparente. Só se faz engenharia com números, só consegue gerir o que você consegue medir mesmo. Muito bem. Aí, aula para vocês. Vocês estão começando agora a entender de combustão? Então, ó, vem para cá, que ainda tem uma das últimas perguntas, que essa aqui é interessante. Ó, se o meu processo de combustão não é de combustão dessas que a gente vem comentando, né, da combustão externa, ou seja, se ela é não externa, e aí? Como é que eu faço para avaliar as minhas emissões? Como é que funciona isso aí? Existe dentro dos anexos dessas duas resoluções que o Tiago falou, existem os processos de combustão externa e de não externa lá dentro da própria resolução mesmo. Então, o que é que a gente deve fazer? É de combustão externa ou não externa, é a primeira coisa que a gente precisa observar, e segundo, linkar com o anexo da resolução. Fora isso, nós temos algumas resoluções específicas para outros processos também bem específicos, com suas potencialidades. Como, por exemplo, o processo de coprocessamento de resíduo no forno de clinker tem uma resolução só para isso. Não está nos anexos, ele está em outra resolução. O processo de tratamento térmico de resíduo, incineração de lixo hospitalar, industrial também tem uma resolução só para isso. O processo crematório também de cremação de cadáveres também tem uma resolução só para isso. Só que acontece de alguma atividade poluidora dentro da tua indústria, até de um processo industrial todo, não está em lugar nenhum. Quer dizer, não tem nem nos anexos, nem uma resolução específica para ele, porque não foi criado ainda, enfim, não se pensou nisso. E aí o que é que a gente faz? O ideal é que a gente siga o que a gente chama de caminho do poluente. E a gente falou isso aqui em outro podcast, foi o estudo de dispersão atmosférica e o monitoramento de qualidade do ambiente. Porque tudo bem que nas minhas emissões eu não tenho obrigação legal, mas eu preciso provar que eu não estou poluindo isso no ambiente, porque a sua responsabilidade é aquilo, depois que passa dos limites da fábrica até ser depositado lá. Então, o procedimento indicado é fazer um estudo de dispersão de poluentes na atmosfera, para entender para onde esses poluentes eles estão sendo levados, e no ambiente a gente realizar um monitoramento de qualidade do ar ambiente, porque lá a gente vai se linkar com o padrão legal, que existe, resolução para o ambiente, e aí vai fechar para dizer se aquelas suas emissões naquele ambiente está atuando de forma eficiente ou não. Tem uma outra saída, assim, vamos dizer, que é recorrer a limites do exterior, né? De outros países. Normalmente é aceito. Você traz um limite numa norma alemã, ou dos próprios Estados Unidos, do EPA, enfim, lá tem os limites, a gente pode utilizar também. Mas legalmente no Brasil, vamos dizer assim, essa saída que o Edivando falou é o ideal. Outra coisa também, né, Tiago, existe decretos estaduais, porque os estados, quando não há limites,
e ele tem ali uma relevância de grupo de indústria de aquele processo, ele cria um decreto para a realidade dele. Não tem na federal, em âmbito federal, e aí traz e ele, âmbito estadual. Exatamente. O exemplo muito clássico disso aí é a cerâmica vermelha. Não existe uma legislação federal para a cerâmica vermelha, mas Minas Gerais tem limite, Paraná tem limite, enfim. Então a turma começa a criar esses limites. Os outros estados, por ausência de limites na sua competência, acaba buscando também essa referência, que não é nacional, mas é de um estado vizinho, próximo e se enquadra à realidade. Aí tem que tomar muito cuidado, porque assim, Minas pensou para a realidade de Minas, foi feito um estudo para Minas. O ideal é que cada estado fizesse o seu trabalho. Mas aí é uma saída também tomada pelos órgãos. Muito bem, uma aula sobre... Minha gente, me acompanha aqui, ó. Uma aula sobre combustão externa para coroar, né, mais uma vez aqui os nossos podcasts. E olha só, vamos para as considerações finais desses meninos que, ó, são fera. E aí, minha gente, considerações finais, combustão externa. O que vocês têm para dizer aí para o nosso gestor ambiental, para a galera que está estudando, né, para os órgãos ambientais que estão acompanhando aí os nossos podcasts aqui? Isso, Maurício, vale salientar, né, que a gente tem várias resoluções de CONAMA e uma é linkada à outra. Vale reforçar isso, que existe uma resolução da qualidade do ar, que é a 491 hoje. Essa qualidade do ar é uma coisa. Ok. E existem as outras resoluções que falam de emissões atmosféricas. Para a gente não confundir o que é qualidade do ar com emissões atmosféricas. Há uma confusão aí em licenças ambientais. Eu já falei em outro podcast. Você tem a solicitação da qualidade do ar mencionando uma resolução de emissões. E aí a gente, só para separar mesmo, eu acho que é uma coisa para os órgãos ambientais ficarem atentos e o gestor ambiental, quando receber essa licença também, questionar o órgão ambiental, que normalmente são pessoas abertas a receber críticas, enfim. E informar, realmente acho que teve um equívoco aqui e vamos corrigir. E a questão da combustão, é importante você colocar a sua empresa de acordo com o que diz na resolução. E se não tem, buscar alternativas. Sem sombra de dúvidas. Eu diria para o gestor ambiental que ele só parta para um monitoramento, só parta para a execução de algum serviço nas suas fontes de emissão depois de ter segurança de que ele está indo comparando laranjas com laranjas, né? Então, para que lá na frente não haja uma dor de cabeça. E isso ele só tem com gente capacitada, com gente experiente para orientar. É isso aí que a gente deixa e agradece muito aí a presença de todo mundo. E se o pessoal tiver dúvidas, faz o quê? Se tiver dúvidas, manda um e-mail para suporte@ambimete.com.br e aí a gente vai responder com o maior prazer por lá. Eita, coisa boa. Pessoal que está assistindo, muito obrigado pela audiência aí no YouTube, no Spotify. Não esqueça, calma aí, não vai não fecha o vídeo ainda não. Deixa o seu like aqui, tasca o peteleco, deixa os seus comentários aqui para a gente interagir sobre esses assuntos ligados ao monitoramento ambiental. Claro, se inscreva no nosso canal e olha só, continua acompanhando a gente aqui. Um abraço, Thiago, um abraço, Valeu, Maurício. Um abraço a todos e vem com a gente.